Estamos apresentando Construindo Cidadania, um debate com a comunidade. Sua participação é importante aqui na 9 de Julho Católica. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho. O nosso tema de hoje é transplantes de órgão. Claro, o assunto voltou de uma forma muito forte agora com o falecimento de Dona Marisa, esposa do ex-presidente Lula, aí a família doou os órgãos. Você sabia que muita gente tem problemas de saúde sérios que poderiam ser resolvidos com o transplante de um órgão? Os avanços da medicina conseguiram tornar o transplante de órgãos vitais com uma solução viável para as doenças graves. O Brasil aprimorou seu sistema de transplante durante os últimos 15 anos e já está na lista dos países com maior número de transplantados. Graças à atuação na melhoria da infraestrutura e principalmente do aumento da sensibilização das famílias, o número de doadores no Brasil tem crescido dia a dia e com ele o índice de pessoas transplantadas. Apesar disso, ainda existem muitos pacientes na fila esperando por um órgão que pode salvar sua vida. Faltam políticas públicas de incentivo à doação e de melhorarmos a infraestrutura de trabalho das equipes envolvidas direta ou indiretamente com doação de órgãos e transplantes, não é? O cirurgião cardiovascular especialista em transplante de coração, Dr. José Lima, vai conversar conosco sobre este tema delicado e de suma importância para todos, a doação de órgãos. Dr. Lima é criador de um projeto que visa fortalecer a infraestrutura dos hospitais, criar equipes especializadas para atuar com os potenciais doadores, desde médicos especialistas em transplante, assistente social, até o motorista que irá direcionar o órgão ao seu destino, criar parceria com empresas, dar assistência aos pacientes e às suas famílias que estão nas filas de transplante. Doutor José Lima, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho, bom dia, mais uma vez, oportunidade, um privilégio participar do programa de vocês, é uma honra para mim. Doutor José Lima, a questão do transplante, vai ser preciso sempre uma conscientização da população, ainda existem muitas reservas, seja da pessoa mesmo deixar declarado o seu desejo de doar votos, doar e da família? Ainda há um grau de resistência elevado por parte das famílias, visto a nossa taxa de recusa familiar, que está ao redor de 44%. Sim. Essa é uma média nacional. Essa recusa oscila entre 20% a 90% em alguns estados. Uhum. Então ainda há uma série de dúvidas, há uma série de receios, de mitos que têm que ser desfeitos junto à população e que as pessoas possam confiar um pouco mais no sistema, para que elas possam ter a certeza absoluta de que elas podem confiar e na eventualidade de passarem por uma situação como essa, de terem um ente querido como um potencial doador de órgãos, elas podem ter a certeza que a doação vai ser feita da forma mais lisa possível, respeitando todos os requisitos legais e éticos que a situação demanda. Uhum. Essa questão, doutor, da família, se uma pessoa deixa por escrito o seu desejo de ser doadora, a família mesmo assim pode se recusar? Pode. No Brasil nós trabalhamos com a doação consentida. Então, independentemente da manifestação em vida daquela pessoa, do potencial doador, se a família não concordar com a doação, a retirada dos órgãos não é realizada. Uhum. Daí a importância dos meios de comunicação nos ajudarem, nos auxiliarem,
abrindo espaço para que a gente possa levar um pouco mais de informação para que os receios todos sejam desfeitos e que nós possamos aumentar aí o número de doadores efetivos. Agora, entre essas causas todas, o senhor falou no aspecto legal, ético, moral. Existe esse problema ético de venda de órgãos? No Brasil não há a questão do tráfico de órgãos, nós não temos venda de órgãos. A legislação brasileira ela é a mais rigorosa do mundo, tanto para estabelecer o diagnóstico da morte encefálica, da morte cerebral, como as pessoas conhecem, e também no que se refere à alocação, à distribuição dos órgãos. Os órgãos só podem ser doados com o consentimento dos familiares. Em geral, na maioria das vezes, nós não temos o contato de quem faz a doação, de quem autoriza a doação com os familiares dos receptores. A doação em vida só é permitida havendo laço familiar, parentesco familiar de até 4º grau. Fora isso, só com autorização judicial. Então, no Brasil, nós não temos essa questão. E eu costumo falar o seguinte, padre, nós lidamos com vida, nós lutamos pela vida. Né? Com certeza. Tráfico de órgãos, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, é uma questão de polícia, é uma questão de saúde. Com certeza. Então, isso tem que ser combatido no mundo todo. Isso existe em alguns países, em especial a desconfiança muito grande em relação àquilo que se faz na China, mas dos países como o Brasil, os Estados Unidos, boa parte dos países europeus, nós não temos essa situação. E quem pode e quem não pode ser doador, doutor? Como hoje em dia as pessoas podem doar, além dos órgãos sólidos que nós chamamos, elas podem doar tecidos como pele, osso, córneas, artérias, veias, nervos. Não há mais uma restrição, digamos assim, etária. Não há um limite de idade para que a pessoa possa ser doador de órgão e ou tecido. Obviamente que existem alguns critérios de exclusão. E esses critérios se fazem mais em função das características dos receptores dos órgãos que dos doadores propriamente ditos. Então existem critérios de exclusão para se avaliar se esse potencial doador pode se tornar um doador de coração ou não, de pulmão ou não, pâncreas, rim, intestino e assim por diante. Então os critérios variam um pouco, mas a princípio hoje todas as pessoas, independentemente da faixa etária, são potenciais doadores. Agora, sempre haverá riscos no transplante, de não dar certo, de haver rejeição e tudo mais. Esses riscos diminuíram com a caminhada, com o avanço das pesquisas e do trabalho? Muito, padre. A sua observação é absolutamente perfeita, porque a indicação de qualquer procedimento cirúrgico, principalmente com um procedimento cirúrgico de alta complexidade, de risco elevado, como é de um transplante, em especial transplante de coração, transplante de pulmão e de fígado, só se indica esse procedimento quando o risco associado ao seu procedimento é inferior ao da não realização dele. Ou seja, quando o risco do paciente morrer em fila de espera ou com um tratamento clínico é superior ao risco da cirurgia, do transplante, o transplante é indicado. E com o avanço das técnicas cirúrgicas, da infraestrutura para manutenção e cuidados desses receptores em ambiente de terapia intensiva, em ambiente ambulatorial, o avanço das drogas imunossupressoras que controlam os episódios de rejeição de forma cada vez mais específica e diminuindo os riscos desses pacientes acabarem evoluindo com alguma complicação infecciosa que eventualmente possa colocar em risco as suas vidas do pós-operatório, tem feito com que os resultados, e obviamente a experiência que as equipes vão adquirindo à medida que elas realizam mais transplantes, tem feito com que os resultados dos transplantes tenham melhorado de forma significativa. De todos os transplantes. Então, só para a gente ter uma ideia, quando eu me formei em 1996, a expectativa de vida pós-transplante de coração, em 10 anos, era ao redor de 40% a 50%.
Hoje nós estamos falando de 85% em 20 anos. É muita coisa. Agora, doutor, existe o transplante de vivo para vivo, de morto para vivo, e nessa questão de transplante de vivo para vivo, a questão ética se agrava mais, né? Aí nós temos por exemplo, doar um rim, não é? Alguns cuidados, porque a grande maioria das vezes nós temos transplante de doador cadáver, de pessoa que veio a falecer. Isso representa mais de 95% dos transplantes. Em pessoas que precisam de rim ou fígado, eventualmente se houver dificuldades de obtenção, tempo prolongado em fila de espera, ou algumas condições clínicas que tornem a compatibilidade mais complicada, e havendo alguém na sua família compatível, pode haver sim a doação inter vivos. Mas pela legislação brasileira há necessidade de que haja um parentesco de até 4º grau, e não havendo esse parentesco, só se for o cônjuge e com autorização judicial, porque não há possibilidade de venda de órgãos de qualquer benefício, que se obtenha qualquer benefício financeiro, direto ou indireto, com a doação de órgãos no Brasil. Isso é um ato ilegal, é uma infração da legislação vigente, é um crime. Então isso, as pessoas também podem ficar absolutamente tranquilas que a legislação é muito rigorosa, os transplantes são auditados pelo Ministério Público, e as pessoas que estão em fila têm a possibilidade de poderem ter um controle dessa fila de espera, obviamente, especificamente para o órgão que ela está aguardando, de forma online. Então, as próprias pessoas que estão em fila acabam controlando e acabam vigiando esse sistema. Nós somos aqui de uma rádio católica, doutor, e é interessante que o Papa João Paulo II deixou bem claro os documentos da CNBB da importância desta doação como um gesto supremo de fraternidade. Quer dizer, do ponto de vista religioso, salva todas as questões éticas, o transplante é permitido. E não, nesse sentido, da parte religiosa, não há muita contestação, então? Não há contestação de nenhuma religião, todas elas são favoráveis a doação de órgãos, e particularmente para nós cristãos é um motivo de honra a postura da igreja, de liderança da Sé, de liderança nessa questão. Nós tivemos agora, dia 7 e 8, uma reunião no Vaticano com representantes bispos do mundo todo, com lideranças científicas dos transplantes do mundo todo, discutindo essas questões, particularmente as dificuldades éticas e morais que nós vamos viver com os avanços dessa área da medicina. Os transplantes representam uma das fronteiras da medicina, os cuidados para se tentar inibir o tráfico de órgãos que existem ainda em poucos países, mas principalmente na Ásia, na China. A igreja, mais uma vez, tomou uma postura de liderança, e nós estamos aguardando que o Santo Padre, que o Papa aprove um pleito da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, do professor Medina e de todos os membros da BPO, para que a doação de órgãos passe a ser considerado pela Igreja como uma ação de fraternidade, né? Não, mais do que fraternidade, como uma ação de... uma ação que permitisse a remissão de todos os pecados, esqueci o nome. Sim, entendi. Né? Agora aguardando essa definição. Com certeza. A grande questão que existe para o nosso povo, e eu pude perceber isso até na minha própria casa, aquele sentimento estranho de que a questão da morte encefálica. Explica pra gente isso, doutor. A morte encefálica, ela é uma condição
irreversível, em que há uma perda completa de todas as funções cerebrais mais nobres. Ou seja, a pessoa, ela tem uma condição de degeneração cerebral muito mais grave, mais avançada do que aquela que nós temos no coma. O coma é potencialmente irreversível. Certo. A morte cerebral é irreversível. É uma situação em que não há mais fluxo sanguíneo cerebral, que todas as atividades cerebrais, principalmente corticais, não são mais presentes e não vão ser recuperadas. Então, é a definição hoje médica e legal de morte em quase todos os países. Nessa situação, em 2 ou 3 dias, o coração vai parar de bater e os órgãos todos vão perder a capacidade, o potencial de poderem ser utilizados para transplante. Então, essa condição de morte cerebral é uma situação que traz um pouco de receio nas pessoas, principalmente porque elas imaginam se é potencialmente reversível ou não. Não é. A morte cerebral é irreversível e o coração continua batendo porque essa é uma função da área mais primitiva do sistema nervoso, a área que nós chamamos de tronco cerebral. Isso não vem ao caso. Eu ia perguntar ação reflexa. Eu ia perguntar exatamente isso, ou seja, o coração está batendo, mas sem nenhuma condição de retorno de vida, não é, doutor? Exatamente. Né? É uma ação reflexa. Então, o coração continua batendo, mas desde que haja suporte, que essa pessoa esteja em UTI, esteja entubada, esteja em ventilação mecânica, esteja com uma série de cuidados para manter as condições clínicas que o organismo não consegue mais manter sozinho. Porque o cérebro já não tem mais condições de fazer isso de forma adequada. Perfeito. Se você conseguir preservar isso, a pessoa consegue ficar nessa condição mais 2, 3, 4 dias, até que o coração, mesmo com suporte, já não bata mais. Doutor Lima, e como está caminhando o projeto de sua criação que visa fortalecer a infraestrutura dos hospitais e equipes especializadas para atuar junto aos possíveis doadores, enfim? O projeto caminha bem, o projeto já está aprovado em quase todos os estados, em várias cidades, já está um projeto de lei federal que já foi aprovado. A nossa ideia é levar a informação de forma que diminua um pouquinho os receios das pessoas, que nós possamos reduzir de forma significativa a recusa familiar, já que no Brasil nós temos uma sobra de potenciais doadores e não é justo que nós tenhamos pessoas morrendo em fila de espera enquanto nós jogamos os órgãos desses potenciais doadores no lixo. É verdade. Então, o projeto caminha bem, é importante que a gente leve informação para a sociedade. Do ponto de vista legal, isso já se colocou em quase todo o país e as pessoas vêm tomando conhecimento. Quando as pessoas veem algum logotipo ou algum monumento iluminado de verde, elas já associam com o projeto Setembro Verde, que procura estabelecer, além do mês todo dedicado à doação de órgãos, que leva a bandeira da doação de órgãos, que também mostra que nós temos aí mais de 30 mil pessoas em fila de espera aguardando por um órgão, que essas pessoas estão morrendo todos os dias, que os seus familiares estão impedidos de terem uma vida normal e que nós precisamos melhorar essa situação. Nós temos condições para isso, nós devemos fazer mais transplantes. Nós já fazemos em torno de 25 mil transplantes de órgãos sólidos no Brasil todos os anos, mas nós poderíamos estar fazendo aí facilmente entre 40 e 45 mil transplantes e está reduzindo drasticamente ou acabando com a fila de espera de órgãos no Brasil. Doutor José Lima, cardiologista, autor do projeto de lei sobre transplante, a gente quer agradecer muito a sua gentileza de conversar com os nossos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Esperamos contar com o senhor em outros momentos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio, estou à disposição de vocês, e a expressão que eu não me lembrava, peço desculpa, era um ato de misericórdia.
Tá certo. Estamos aguardando que o Papa aprove a doação como ato de misericórdia. Até porque encerramos, passamos um ano inteiro refletindo sobre a misericórdia. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Voltamos às 11h05 com Bom Dia, Povo de Deus.